Olá, você está em mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir por 30 minutos relatos reais e assustadores, com barulho de chuva. Para uma melhor experiência, recomendo usar fones de ouvido se possível. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda mais do que você imagina. Então é isso. Vamos começar. Recentemente ouvi no rádio a experiência sobre uma menina que todos os dias, na mesma hora, começava a agir de maneira estranha. Isso acontecia na sala de aula, a ponto de sua família ter que tirá-la da escola. Supostamente também foi realizado um exorcismo, pois diziam que essa menina estava possuída. Contaram no rádio que todos os dias, ao meio-dia em ponto, essa menina começava a gritar e a se arrastar pelo chão, tentando agredir seus colegas. Quando os professores tentavam segurá-la, sua voz mudava e seu rosto se deformava de uma maneira singular, fazendo parecer que ela era outra pessoa. A menina insultava, xingava e blasfemava contra todos, dizendo coisas horríveis e, em algumas ocasiões, tentou machucar seus colegas com lápis ou outros objetos que tinha à mão. Dizem que isso durava cerca de 5 minutos antes de ela desmaiar de cansaço. O mais estranho de tudo é que ela acordava sem saber o que havia acontecido. Conto tudo isso porque, ao ouvir essa história, lembrei-me de algo muito pessoal. Algo que vivi durante 2 meses e, sendo sincero, não consegui suportar. Durante um tempo senti remorso, mas depois confirmei que o que fiz foi o correto. Conheci Luana na pós-graduação. Ela era muito bonita, inteligente e divertida. Nos tornamos amigos e começamos a conversar muito sobre as aulas e sobre nós mesmos. Desde o início, notei que ela era muito reservada, como se não gostasse de falar muito sobre si mesma. Ingenuamente, pensei que ela queria que eu a descobrisse aos poucos, então comecei a me interessar muito por ela. As aulas eram no fim de semana, então nos outros dias não nos víamos, só conversávamos por mensagem e sempre em horários muito específicos. Ela me dizia que à noite desligava o telefone e não o ligava até de manhã, pois tinha dificuldade para dormir e queria evitar distrações. Com o tempo, começamos a nos ver durante a semana. Íamos ao cinema, saíamos para jantar, mas sempre até uma determinada hora. Ela era muito rígida com isso, o que para mim não era um problema. Quando começamos a sair oficialmente, eu a convidei várias vezes para ficar na minha casa, mas ela nunca aceitava. Ela sempre inventava desculpas que não me pareciam tão importantes, mas eu também não queria apressar as coisas. Uma tarde, ela me ligou chorando e pediu para eu ir buscá-la, pois não queria ficar sozinha em casa. Sua família morava em outro estado e, por algum motivo, eles não se visitavam. Ela chegou a comentar que nem gostava de passar o Natal com a família, já que sempre acabavam brigando. Ela dizia que era por causa da criação rígida, que sua família era muito fechada e não entendia seu jeito de ser. Na tarde em que me ligou chorando, disse que tinha discutido com sua mãe, que as coisas saíram do controle e que estava com medo de ficar sozinha, pois quando isso acontecia, começava a pensar coisas muito ruins sobre sua família, o que ela odiava. A relação foi se desenvolvendo aos poucos. Eu gostava muito dela e estava disposto a esperar o tempo necessário. Eu me declarei para ela 2 vezes em um curto período e nas 2 fui rejeitado. Ela dizia que era para o meu bem, que eu não precisava estar ao lado dela, pois ela não era uma pessoa fácil de lidar. Isso me parecia uma idiotice, pois o que eu mais gostava nela era exatamente seu jeito de ser e como nos tratávamos quando estávamos juntos. Uma noite, saí do trabalho muito frustrado. Cometi alguns erros que quase me custaram o emprego. Liguei para Luana e disse que queria vê-la, que tinha tido um dia horrível e precisava estar com ela para me acalmar um pouco. Ela disse que já era tarde e que no dia seguinte seria melhor. Mas eu insisti, disse que só queria jantar e conversar para não levar aquela energia para casa. Insisti tanto que ela não pôde dizer não. Esse foi o meu primeiro erro. Fui buscá-la e fomos a uma lanchonete que ela escolheu. Depois entendi por quê. O lugar estava vazio, a comida era horrível e o ambiente deprimente. Pedimos algo para comer, mas nada me agradou. Ela, por outro lado, comeu rapidamente, quase desesperada. Em determinado momento, enquanto eu contava sobre o meu dia terrível, ela se levantou de repente e correu para o banheiro.
A lanchonete era tão precária que havia apenas um banheiro, e você podia ouvir tudo do lado de fora. Alguns minutos se passaram e ela não saía. Talvez a comida tivesse lhe feito mal. Levantei-me e perguntei se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Bati na porta algumas vezes até ouvi-la dizer: "Já vou, me dê alguns minutos." Voltei à mesa com a intenção de pedir a conta para irmos embora. Se ela não estava bem, era melhor voltarmos para casa. Paguei a conta e esperei, mas os minutos se passaram e ela continuava no banheiro. Levantei-me novamente e fui até lá para dizer que já havia pago e que podíamos ir. Foi então que a ouvi dizendo coisas muito estranhas. Eu podia ouvi-la chorando e pedindo para que a deixassem em paz, que queria viver sua vida e que não iria me machucar. Obviamente, fiquei preocupado. Pensei que ela estivesse falando ao telefone com alguém que a estava forçando a me fazer mal. Chamei seu nome e naquele momento ela respondeu com uma voz diferente: "Saia e me deixe em paz." Fiquei parado, esperando que fosse uma brincadeira. Naquele momento, um dos atendentes se aproximou e me pediu, por favor, que eu levasse minha namorada embora imediatamente. Comecei a bater na porta e a pedir que ela saísse, mas ela não me dava ouvidos. Continuava chorando e dizendo que estava cansada, que só queria ter uma vida normal. Foi o atendente, com sua chave, quem abriu a porta. Nós a vimos sentada no vaso sanitário, chorando com as mãos no rosto. "Você está bem?" perguntei. "Não, não estou. Me leve para casa", ela respondeu soluçando. Imediatamente a tirei de lá. Coloquei-a no carro e ela parecia muito fraca, chorava sem parar. No caminho, tentei descobrir o que estava acontecendo, mas ela não queria responder. Seu comportamento me desesperou, então parei o carro e a confrontei. "Quem está te pedindo para me machucar?" Ela não respondeu. "Você tem outro namorado? É por isso que não pode dizer sim para mim?" "Não, não é isso", me respondeu. "É algo que não posso te explicar." "Por quê? O que fiz para que você não confie em mim?" Imediatamente a abracei e ela me apertou com força, sussurrando para eu perdoá-la. Eu não entendia nada, mas queria ajudá-la. Prometi que não me afastaria, mas que ela precisava me contar toda a verdade. A verdade era algo com que eu nunca consegui lidar. Naquela noite ela me disse que, à noite, quando se olhava no espelho, via o diabo. A descrição era a que todos conhecemos. Ela se via como uma versão demoníaca de si mesma, com traços grotescos, dentes pontiagudos, olhos completamente negros e cicatrizes no rosto. Quando ela se via dessa forma, uma voz começava a falar, dizendo para ela fazer coisas que não podia me contar, mas que todas envolviam sofrimento e morte. Isso acontecia todas as noites depois das 10 horas, e por isso não havia espelhos em sua casa. Ela também evitava ver o próprio reflexo no celular. Sempre o desligava e guardava em uma gaveta até a manhã seguinte. No entanto, aquilo encontrava maneiras de se manifestar, como naquela noite, quando apareceu no reflexo do porta-guardanapos da lanchonete. Luana disse que isso começou a acontecer quando ela tinha 16 anos, após a morte do avô. Segundo ela, seu avô tinha hábitos estranhos e sempre criticava as religiões. Nunca souberam se ele adorava algum demônio, mas era sabido que ele tinha muito ódio de Deus. Sem dúvida, isso o tornava uma pessoa amarga e impiedosa. Ela cresceu no sítio do avô, que desde pequena lhe contava histórias sobre como o diabo ajudava pessoas esquecidas por Deus. Luana acreditava que seu avô fez algo para que o demônio se manifestasse nela, como se ele a tivesse entregue em troca de algo. Viver com isso por tantos anos a levou a se machucar algumas vezes, mas nunca ao ponto de atentar contra a própria vida. Quando sua família começou a notar que seu comportamento mudava e que ela apresentava esses sinais, tentaram colocá-la em um convento, mas ela se recusou. Então, eles a levaram a sessões de exorcismo. Ela me contou que conseguiu disfarçar tão bem sua condição que os padres que participaram concluíram que ela não tinha nada. Isso, por um lado, foi um alívio para ela, porque não suportava mais as sessões de tortura que a faziam passar. Mas, por outro lado, significava que teria que enfrentar isso sozinha. Depois disso, a relação com sua família piorou e eles se afastaram, deixando Luana viver sozinha. Essa foi a confissão mais aterrorizante que já ouvi. Senti pena dela, ao mesmo tempo que fiquei muito confuso. Passei a noite com ela, ouvindo seu choro. Eu a abracei até que adormecemos. Quando acordei, ela já havia saído de casa, como sempre fazia.
Naquela semana, não consegui dormir bem, pensando em tudo o que ela me contou. Estava apaixonado e queria ajudá-la, mas não sabia como. Quando a vi novamente, ela parecia mais tranquila. Tivemos um encontro normal, fomos ao cinema e tudo estava bem. Até que, em um determinado momento, percebi o reflexo dela em uma janela. O reflexo não correspondia ao que eu via ao meu lado. O reflexo mostrava seu rosto distorcido. Sua pele estava enegrecida, seus dentes pareciam afiados e seus olhos eram completamente brancos. Voltei a olhar para ela e a vi sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Decidi ignorar o que tinha visto e continuei com o que estávamos fazendo. A partir daquele dia, comecei a ter pesadelos. Vi a Luana correndo em direção a mim com uma faca. Ouvi sua versão demoníaca. Ela aparecia sempre ao pé da minha cama, com um sorriso enorme no rosto. Esses sonhos duraram semanas e minha mente começou a desmoronar. Eu me afastava das pessoas, sentia que algo estava tentando me dominar aos poucos. Luana notou que eu me afastava dela também, mas eu não queria deixá-la. Conversamos algumas vezes e eu sempre mentia, dizendo que estava com muito trabalho. O tempo passou e os pesadelos não cessaram. Foi então que liguei para ela e disse que queria vê-la em minha casa para discutir algo importante. Ela aceitou. Quando chegou, tratei-a com muito carinho, mas logo fui direto ao ponto. Não aguento mais isso. Eu não durmo, e quando durmo tenho sonhos horríveis todas as noites. Fora isso, você me contou algo que eu não consigo superar. Desculpe, mas eu não posso mais. Ela começou a chorar. Eu a abracei e pedi desculpas. Disse que ela precisava de ajuda, mas que eu não poderia ser o suporte que ela necessitava. Não quero fazer você sofrer mais, ela disse antes de ir embora. Nunca mais falei com Luana. Meu remorso durou alguns meses, mas, aos poucos, minha vida voltou ao normal. Embora o relacionamento tenha terminado, os pesadelos continuaram por um tempo, incluindo algumas aparições pelo canto do olho nas partes escuras da minha casa. Até hoje não sei se ela está bem ou se conseguiu encontrar ajuda. Essa é minha confissão. Embora me arrependa de ter me afastado dela, sei que fiz o que era melhor para mim. Eu a amava, mas não podia mais conviver com aquilo. Olá, sou a Silvana. Tenho muitas histórias para contar, pois na minha família temos uma habilidade especial para ver entidades de outro plano. Espíritos, fantasmas, como quiserem chamar. Para mim, essa sensibilidade é uma maldição, e vou relatar a experiência que me fez vê-la dessa maneira. Desde pequena, tive encontros paranormais. Quando visitava as casas dos meus amigos ou lugares novos, sempre contava para minha mãe. E a única resposta dela era que eu estava louca, que era minha imaginação, que provavelmente isso acontecia por eu estar afastada de Deus por assistir a filmes de terror. Como eu disse, esse tema me fascina, e pode-se dizer que naquela época eu estava um pouco obcecada. Ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim e, em algum momento, me convenci de que ela tinha razão, que eu estava louca, até o dia em que tudo começou a mudar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu que nosso apartamento era pequeno demais e fez um esforço para procurar um lugar com 2 quartos, principalmente para nos dar privacidade, já que minha irmã e eu ainda dormíamos com eles. Como eu já era adolescente, queriam me dar meu espaço. Felizmente, ele logo encontrou um lugar para alugar, muito acessível, com 2 quartos, que parecia perfeito para minha família. Meus pais se apressaram em reservar o local, mas ele não era perfeito. Tinha um detalhe muito estranho. Era uma casa com quartos pequenos, 2 portas e nenhuma janela. O lugar não tinha nenhuma janela, então estava sempre escuro e precisávamos manter a luz acesa mesmo durante o dia, pois entrava muito pouca luz pelas frestas das portas. Fora isso, me lembro que também precisávamos deixar o ventilador ligado, pois o cheiro dentro da casa não ficava muito agradável. Ainda assim, no início, tudo foi normal. Nos mudamos e nos acostumamos com esse detalhe, felizes por finalmente termos um quarto para minha irmã e para mim. Como eram muito pequenos, tínhamos um beliche. Não sabia se era pela falta de luz ou pelo frio, mas comecei a ter pesadelos. E isso ainda era relativamente normal. 6 meses após nos mudarmos, o pesadelo se tornou realidade.
Faltava pouco para o meu aniversário e um amigo da família nos disse que sua cadela tinha tido filhotes e queria encontrar um lar para eles com pessoas de confiança. Como eu sempre quis ter um cachorro, disse com muita certeza que queria um. Nem perguntei aos meus pais. Um mês depois, quando ele apareceu na minha casa, com uma cachorrinha linda, eu a recebi com toda a alegria do mundo. Minha mãe ficou brava, disse que de jeito nenhum a teríamos lá, mas usei a desculpa do aniversário e a convenci a me deixar ficar com ela, prometendo que seria completamente responsável pelo animal. Depois disso, convenci meu pai após muito implorar. Chamamos a cachorrinha de Dara. Naquela noite, minha mãe me disse para colocar a cama da Dara na área de serviço que tínhamos. Naquele momento, a cama era apenas uma caixa de papelão com uma coberta. Deixei-a tranquila e fui dormir. Mas no meio da noite, ela começou a chorar e minha mãe me acordou para ir vê-la. Fiquei na área de serviço por um bom tempo com ela. Mas cada vez que eu me levantava para sair, ela começava a chorar novamente. Cansada na madrugada, a levei comigo para o meu quarto e a coloquei lá para que dormíssemos juntas. E assim foi. A partir de então, Dara dormia comigo, acomodada nos meus pés. Uma noite, do nada, ouvi Dara rosnar irritada. A chamei, mas ela continuava rosnando para a porta. Acendi a luz e a pobre começou a latir desesperadamente. Ela seguia algo com o olhar e se posicionava entre a porta e eu, como se estivesse me protegendo. O pior de tudo foi que ela começou a fazer isso todas as noites, tanto que acabamos nos acostumando, como se fosse apenas uma mania da Dara. Uma madrugada, quando meu pai saiu para trabalhar, como sempre às 5 da manhã, eu me levantei para ir à escola. Minha irmã também se levantou, pois acompanhava minha mãe ao trabalho, que ficava perto da escola dela. Minha irmã se vestiu e foi tomar café, enquanto eu fiquei me arrumando. Eu era uma adolescente e passava muito tempo penteando o cabelo e aplicando maquiagem. Era muito importante para mim ficar perfeita, coisa de meninas. Enquanto me arrumava, coloquei o rádio em volume bem baixo e dançava e cantava na frente do espelho. De repente, senti algo. Fui invadida por aquela sensação estranha, como quando alguém te observa fixamente. Desta vez, fui eu quem procurei pelo olhar de alguém, mas não via nada de estranho. Estava sozinha. Dara estava atrás do pão da minha irmã. Tentei ignorar aquele sentimento e continuei cantando. Mas de repente, através do espelho, vi uma mulher deitada na cama de cima do beliche. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Estava de lado, com a cabeça apoiada na mão. Usava um vestido ou camisola branca e longa, e suas pernas e pés estavam inchados e roxos. Fiquei olhando para ela e me aproximei do espelho, sem poder acreditar no que via. Naquele momento, ela esboçou um sorriso demoníaco. Seus olhos eram como os dos cães. Eu, por instinto, saí correndo até a cozinha, onde estavam minha mãe e minha irmã. Antes de chegar, encontrei minha mãe, que veio correndo após ouvir meu grito. Ela me perguntou preocupada o que estava acontecendo. Eu disse gritando de medo que havia uma mulher no quarto, na cama da minha irmã, e que ainda estava lá. Minha mãe correu para o quarto assustada, mas não conseguiu ver ninguém. Ela me disse, como sempre, que eu estava louca, muito zangada. Mais uma vez, por muito tempo, me convenceu de que era minha imaginação. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Estavam prestes a me mostrar que eram muito mais reais do que eu queria acreditar. Uma madrugada, fiquei acordada até tarde terminando uma tarefa da escola. Estava muito concentrada na sala quando, pelo canto do olho, vi uma figura de branco passando pelo corredor em frente aos quartos. Ao olhar para o reflexo na tela escura do meu computador de mesa, pude vê-la bem. Notei que sua camisola parecia muito antiga, tinha o cabelo extremamente curto, loiro, e era uma pessoa muito branca. No reflexo, ela atravessava o limiar da sala até onde eu estava. Quando me viu, sorriu, como se estivesse me achando. Eu não conseguia acreditar que o que estava vendo era real, até que ela se aproximou muito de mim, posicionando-se atrás de mim. Senti sua respiração. Apertei os lábios para não gritar, mas Dara, que dormia perto de mim, acordou e começou a latir para ela como nunca tinha visto antes. Eu disse para Dara se calar, que ela iria acordar todos. Peguei minhas coisas e me virei para a mulher, indo apressada para o meu quarto. Me deitei e abracei Dara, nos cobrindo com o cobertor. Mas algo nos seguia de perto. Senti que alguém se sentou na cama, na altura dos meus pés.
Apertei os olhos, tentando não me mover. Dara rosnava e se revirava, tentando sair, mas eu a abracei e cobri sua boca, com medo de que algo acontecesse com ela. Pedia baixinho para Dara ficar comigo. Ficamos debaixo do cobertor até que eu adormeci. A partir daquela noite comecei a sentir, todas as madrugadas, como alguém chegava e se sentava. Sempre ficava por um longo tempo ali, e eu não ousava me mover, com medo do que poderia acontecer se descobrisse que eu estava acordada. Permanecia sempre imóvel, rezando, abraçando minha cadela, que parecia dormir melhor quando a cobria comigo. Lembro muito bem daquela tarde em que adormeci ao chegar da escola, cada vez mais cansada pelo pouco que dormia durante as noites. Em um momento, entre o estado de vigília e sono, ouvi claramente uma voz extremamente clara. Ela me dizia para não ter medo, que estavam cuidando de mim, que eu deveria cobrir os espelhos e não ter medo. Senti uma mão gelada acariciar minha bochecha. Senti claramente os dedos, o polegar se movendo de um lado para o outro. Quando me soltou, abri os olhos de repente, pois a sensação de frio me fez despertar. A primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Estavam passando as notícias. Era 27 de outubro. Mencionaram a data, e isso me fez lembrar que era o aniversário de um tio que havia falecido 2 anos antes. Eu tinha adotado o hábito de acender uma vela para ele a cada 27 de outubro. Fui à cozinha para procurá-la e acendê-la. Quando a encontrei, acendi e voltei para o meu quarto, tentando lembrar em que momento havia ligado a televisão. Mas ao entrar no quarto, lembrei das palavras que ouvi e de uma frase que girava na minha cabeça. Cubra os espelhos. Meu espelho estava apontado diretamente para nossas camas. Foi ali que a vi pela primeira vez. Desde aquele momento, comecei a cobrir o espelho todas as noites antes de dormir. A partir de então, passei a descansar mais tranquilamente. Digamos que comecei a desfrutar de um período de normalidade. Mas nem todos em casa tiveram a mesma sorte. Uma manhã, meu pai nos contou sobre um sonho extremamente estranho que teve. Ele disse que no sonho, estávamos todos assistindo televisão juntos, quando começamos a ouvir batidas fortes vindas da porta do porão. Ao ir verificar, viu através do vidro da porta uma mulher de branco tentando entrar. Quando ela finalmente começou a girar a maçaneta, ele segurou a porta com ambas as mãos e perguntou quem ela era, o que queria e por que tentava entrar em nossa casa. A mulher riu, respondeu que a casa era dela e começou a empurrar a porta com tanta força que quase venceu meu pai, mesmo ele usando todo o seu peso e força para impedir que ela entrasse. Quando estava prestes a ceder, meu pai acordou. Perguntei como era o cabelo daquela mulher, se ele tinha conseguido ver. Ele respondeu que era curto, loiro e que a camisola dela era muito branca, como se tivesse acabado de ser lavada. Minha mãe, irritada, o interrompeu, exigindo que ele parasse de alimentar minhas superstições. Ela dizia que essas coisas aconteciam porque estávamos afastados de Deus, que deveríamos começar a rezar e acompanhá-la à missa aos domingos. Apesar de sua irritação, os pesadelos do meu pai se tornaram recorrentes. Foi então que, sem dizer nada a eles, entrei no quarto dos meus pais uma noite e cobri o espelho antes que fossem dormir. Naquela noite, meu pai não teve mais aquele terrível sonho. Desde então, ele também passou a cobrir o espelho religiosamente todas as noites antes de dormir. Depois disso, começamos a viver de forma um pouco mais tranquila, mas apenas por um período. Um dia, enquanto minha mãe e eu estávamos no mercado, encontramos uma vizinha que parecia conhecê-la há muito tempo. As duas começaram a conversar e eu estava morrendo de tédio até que uma parte da conversa chamou minha atenção e me gelou até os ossos. A mulher disse, surpresa, que tinha ouvido falar que estávamos morando onde aquela mulher vivia. Minha mãe respondeu que eram bobagens que as pessoas inventavam, que na verdade nada acontecia ali. A vizinha retrucou. Bem, não sei. Eu também não acreditava nessas histórias, mas o que posso dizer é que aquela mulher era má, uma verdadeira caninana. Todos nós tínhamos medo dela, porque ela era louca. Eu me intrometi. Como era essa mulher fisicamente? A vizinha respondeu. Muito branca, alta, com cabelo curtinho, como de homem, mas ela pintava de loiro. Meu coração gelou. Era a descrição exata da mulher que eu tinha visto. A vizinha continuou, dizendo que a mulher vivia sozinha e que durante seus últimos dias
Era possível ouvi-la andando de um lado para o outro da casa. Mesmo depois que ela morreu, ainda ouviam seus passos. Meses depois, meu pai decidiu entregar a casa e nos mudamos para um lugar normal, dessa vez com janelas. Até minha mãe, que nunca acreditava em nada, admitiu que ficava incomodada com a umidade e o frio daquele lugar. Por muito tempo, pensei que ela nunca tivesse vivido nada estranho ali. Anos depois, em um dia em que ela veio me visitar, estava ouvindo algumas histórias de um canal semelhante ao seu. Durante a conversa, minha mãe me surpreendeu ao contar que também teve uma experiência no tempo em que morávamos naquela casa. Ela disse que um dia, enquanto fazia a limpeza sozinha com Dara por perto, a cadela começou a latir furiosamente para o espelho que dava para a porta. Era um latido, como se alguém estivesse tentando invadir. Minha mãe tentou acalmá-la, mas Dara continuava latindo e rosnando. Do nada, a cachorra parou. Pouco tempo depois, alguém bateu à porta. Era uma vizinha que veio trazer a notícia de que uma conhecida havia falecido. Minha mãe pensou então que talvez fosse para ela que Dara estava latindo, que talvez tivesse ido se despedir. Até hoje não sabemos o quanto de tudo isso foi real, mas uma coisa permanece como hábito em nossa família. Todas as noites cobrimos os espelhos antes de dormir. Meu pai também continua fazendo isso. Talvez seja uma forma de manter um pouco de paz em nossas vidas. Minha namorada e eu sempre gostamos de ir acampar nos fins de semana. Nós morávamos na região dos Apalaches, na Virgínia, então, naturalmente, sempre procurávamos novos lugares na região das Montanhas Apalaches ou próximas a elas. Ambos tínhamos vidas profissionais bem estressantes durante a semana, então sair para a natureza e ficar longe de casa nos fins de semana realmente nos ajudava. Na época em que isso aconteceu, já tínhamos feito dezenas de viagens de acampamento nas Montanhas Apalaches, mas nenhuma delas terminou como essa. Era sábado de manhã e decidimos fazer uma trilha bem curta, com cerca de 5 quilômetros, que levava a um local de acampamento isolado em uma parte mais plana da montanha. Nunca havíamos estado nesse local específico antes, mas pela quantidade de avaliações que a trilha tinha no Google, assumimos que era uma trilha e um local de acampamento bem conhecidos. Arrumamos nossas mochilas, colocamos os equipamentos de acampamento na caminhonete e partimos. A viagem levou apenas 45 minutos, mas à medida que nos aproximávamos, começou a chover bastante. Isso era bem comum nas montanhas, então estávamos acostumados com a chuva e não nos incomodou a ponto de desistir. Chegamos ao início da trilha, que ficava bem ao lado da estrada, e vimos um outro carro estacionado lá. Esperávamos que houvesse mais gente, considerando a popularidade do local, mas ainda assim estávamos rezando para que estivesse vazio. Enquanto começávamos a tirar nossas coisas do carro, minha namorada apontou que a porta do passageiro do carro estacionado estava entreaberta a alguns centímetros. Olhamos ao redor para ver se o dono estava por perto, mas como não vimos ninguém, decidi ir até lá e fechar a porta, assumindo que o dono havia deixado aberta por acidente. O banco do passageiro estava todo encharcado pela chuva, mas pelo menos não ficaria pior. Voltei para o nosso carro, peguei minhas coisas e começamos a trilha. Comentamos sobre como era estranho a porta estar daquele jeito e que a maioria das pessoas provavelmente notaria que o carro não trancaria devido à porta aberta. Vale mencionar também que o carro era claramente bem caro e novo, o que tornava a situação ainda mais estranha. Enfim, a chuva começou a amenizar nesse ponto, então aceleramos o passo para chegar ao acampamento e montar tudo. Levamos cerca de 2 horas para chegar ao fim da trilha, que era quase toda subida. Quando chegamos lá, a primeira coisa que notamos foi uma barraca já montada no meio da área plana. Era bem pequena, definitivamente para uma pessoa. Achamos que a pessoa estava lá dentro se protegendo da chuva, então fomos para um canto distante e montamos a nossa barraca. Ficamos tranquilos por cerca de 1 hora, comendo algo que trouxemos e deixando algumas coisas secarem, até ouvirmos vozes do lado de fora. A chuva batendo na barraca era tão alta que não dava para ouvir o que estavam dizendo. Então, abri o zíper e olhei para fora. Levei um susto, pois havia 2 homens ajoelhados e nos olhando a apenas alguns passos de distância. Mas logo sorriram e se apresentaram. Disseram que estavam na barraca do meio e que estavam lá há alguns dias. Rapidamente me apresentei, apontei para minha namorada e disse que estaríamos lá só por uma noite.
Eles voltaram para a barraca deles e fechei o zíper da nossa. Olhando para minha namorada, a interação toda parecia um pouco estranha. Eles estavam agindo de um jeito esquisito. Ambos os homens eram aqueles caras musculosos de academia e estavam usando jeans curtos e camisetas normais. Fora isso, notei que a barraca deles era muito pequena para abrigar 2 adultos. Não parecia que estavam ali para acampar ou fazer trilha, e definitivamente não há alguns dias, como disseram. Decidimos deixar o zíper parcialmente aberto para ficar de olho neles, caso fosse necessário. Passou mais 1 hora e não vimos nada de estranho. Na verdade, não vimos ou ouvimos nada. Acho que eles ficaram espremidos na barraca o tempo todo. De qualquer forma, já estava bem escuro, então decidimos cair no sono e preparar nossos sacos de dormir. Fechei o zíper da barraca e me deitei ao lado da minha namorada. Acho que adormeci bem rápido, porque nem lembro de nada depois de deitar. Mas acordei algumas horas depois, no meio da noite, precisando ir ao banheiro. Ainda estava chovendo, então coloquei uma capa de chuva de plástico barata para não voltar para a cama todo molhado. Saí e fui até algumas árvores atrás da nossa barraca. Através da chuva, pude ouvir vozes. Era difícil dizer de onde vinham. Olhei em todas as direções, começando a ficar um pouco paranoico, mas não vi ninguém. Então, olhei para a pequena barraca no meio e notei que o zíper da frente estava aberto. Era difícil enxergar na escuridão e com a chuva, mas eu estava quase certo de que não havia ninguém lá dentro. Eu sabia que os homens me disseram que passariam a noite na barraca, então isso me deixou ainda mais preocupado. Corri de volta e sacudi minha namorada para acordá-la e contei o que estava acontecendo. Ela claramente estava cansada, mas percebi que estava tão preocupada quanto eu. Enquanto discutíamos o que fazer, ambos ouvimos vozes vindo de trás da nossa barraca. Não sabia o que fazer, mas tinha certeza de que ficar na barraca não parecia mais seguro. Disse à minha namorada para arrumar as bolsas rapidamente e estar pronta para sair, se precisássemos. Peguei um pequeno canivete e saí rápido, olhando para as árvores. Vi os 2 homens parados a poucos metros de nós. Lembro claramente desse momento, pois os 2 me olharam sem nenhuma emoção. Não fizeram expressões faciais, nem se mexeram. Naquele momento, soube que aqueles homens estavam planejando fazer algo horrível e não tinham medo de mim. Um segundo depois, minha namorada olhou para fora, o que me tirou do estado de choque, e gritei para ela ir, apontando para a trilha de volta à montanha. Corri atrás dela, deixando minha mochila para trás. Olhei para trás assim que chegamos à borda do acampamento, e os 2 homens ainda estavam lá parados, um com o braço levantado para a frente. Posso jurar que ele estava armado. Eles, no entanto, não tentaram nos perseguir ou algo assim. Apenas ficaram observando enquanto corríamos apavorados. Acho que corremos por uns 10 minutos antes de diminuir o ritmo e andar rápido pelo resto do caminho. Quando chegamos ao carro, vimos que o outro carro ainda estava lá, mas a porta do passageiro estava aberta de novo. Imediatamente dirigi até o posto de gasolina mais próximo, onde chamamos a polícia, que chegou alguns minutos depois para conversar sobre o que aconteceu. Alguns dias se passaram e então, recebemos mais informações que tornaram tudo ainda mais assustador. Quando os policiais foram investigar a área, descobriram que o carro pertencia a um homem mais velho que havia sido recentemente dado como desaparecido. Todos os pertences do carro haviam sido roubados, e eles confirmaram que a barraca no acampamento também era do homem. Eles não encontraram aqueles 2 e nenhuma evidência real além das pegadas deles. O homem mais velho também não foi encontrado e, pelo que sei, nunca apareceu. Isso fez minha namorada e eu nos sentirmos mal, sabendo que poderíamos ter estado a poucos segundos de algo terrível. Acho que nunca saberemos ao certo o que aqueles 2 homens estavam realmente planejando, mas acho que todos podemos ter uma boa ideia com base em toda a situação. O que eu sei é que a imagem daqueles 2 homens parados na minha frente ainda assombra minhas memórias até hoje.